dele. Stella vê a uma parte do tanquinho de Ikki, e se lembra do que ele havia dito antes sobre ficar em kits. Ela levanta a camisa dele e começa a tocar seu abdômen. Ikki acorda e pergunta a Stella o que ela está fazendo. Devido a isso, Stella entra em choque. Gritando, ela dá um pulo e acaba batendo a cabeça na parede. Opa, fala aí, meu parceiro. Tudo na mais tranquila paz, tio Kazuo aqui. E se você está à procura da sua waifu favorita, me acompanha nesse vídeo e você estará mais próximo do que nunca de encontrá-la. Princesa Stella Vermilion chegou ao Japão. Ikki Kurogane, que era um aspirante a cavaleiro mágico, desligou a televisão depois de ouvir essa notícia. Stella Vermilion foi aceita na Academia Gun. A academia possui a maior pontuação na formação de cavaleiros mágicos. Ela era a segunda princesa do Império Vermilion e dizia-se que ela era a cavaleira mais forte e talentosa. Ikki pensou nos estereótipos que as pessoas criaram. Que o que você se torna é decidido no momento em que você nasce. E lembra de seu avô, que dizia que se você está frustrado porque é fraco, você deve abraçar a frustração, porque isso é a prova de que você ainda não desistiu. Ikki começa seu treinamento e convoca sua espada, Intensu. Ele quer se tornar o Blazer, um ser especial que pode manifestar sua própria alma como armadura. Eles também são chamados de Cavaleiros Mágicos e são aprovados pela Organização Internacional. Quando Ikki chegou em casa, ele viu os sapatos de uma pessoa. Era Stella, que estava trocando de roupa e ficou constrangida ao ver Ikki. Então ele tem a brilhante ideia de tirar sua roupa também para que ambos ficassem kits. Claro que isso não funcionou tão bem assim. Stella dá um grito e um tapão bem carinhoso na cara de Ikki. Ambos vão parar no escritório da diretora. A diretora fala como a escola em que eles estão é renomada, mas que vem perdendo prestígio nos últimos anos. E agora ela está na posição de diretora para reconstruir a escola. A diretora pergunta se ele estava ciente do problema e diz que espiar garotas é um crime e para piorar ele ainda tirou as roupas. Ikki responde que achava que isso seria o certo, já que ele tinha visto ela agora ela devia ver ele. Ele achou que isso é o que um cavaleiro faria. Ele então se desculpa com Stella. Ela diz que será generosa e perdoará ele, contanto que ele pule da ponte. Ele acha que é brincadeira, mas ela afirma que está falando sério. Ikki diz que não pode pagar com a vida por algo tão fútil e que a única coisa que ele fez foi ver ela de calcinha. Ela então fica furiosa e começa a conjurar um feitiço. A diretora, que não tá de bobeira, já sai fora. Porém, Ikki consegue se livrar da situação que Stella era linda e não tinha como não olhar para ela. Nossa, imagina só você nessa situação, meu jogador. Me diz o que você faria. A nossa waifu fica toda coradinha e constrangida com a declaração do malandro. Ela começa a gaguejar dizendo que ele não pode sair por aí falando isso sem mais nem menos. A diretora volta para a sala e diz que eles seriam colegas de quarto. Ikki acha estranho porque o certo seria estudantes do mesmo nível virarem colegas de quarto. A diretora responde que Ikki tinha o título de o pior. Ele era o mais fraco em todo o colégio e Stella era a mais forte da academia. E essa seria a melhor combinação. No início, Stella negou ser parceira de Ikki, mas por causa do aviso da diretora de deixar a academia, Stella impôs 3 condições a Ikki para se tornar seu colega de quarto. Ele não pode falar, não pode abrir os olhos e não pode respirar dentro do quarto. Ikki pediu permissão para respirar, mas Stella recusou, pois achava que Ikki era um pervertido e não queria que ele sentisse o cheiro dela. Mas por causa do desacordo entre Ikki e Stella, a diretora decidiu fazer uma batalha simulada, uma luta onde não há danos físicos, mas esgota a resistência física do outro, e quem vencer decide as regras do quarto. E Stella complementa falando que quem perder vai ter que fazer tudo o que o vencedor disser, e não importa o quão humilhante seja, o perdedor deve se tornar um servo que segue e obedece como um cão leal. Uma hora depois, a batalha começa no quarto campo de treinamento. Ikki pergunta se Stella está preparada. Stella diz que ouviu os rumores sobre Ikki e fala que seria melhor se ele parasse de tentar ser um cavaleiro mágico, mas mesmo que seja verdade, Ikki não tem intenção de desistir. Finalmente a luta começa. Stella é a primeira a atacar e nota que Ikki consegue desviar de seus golpes. Stella fala que Ikki era bom em fugir. Ikki responde dizendo que já tinha entendido os movimentos de Stella. Ikki começa a atacar e fala que os movimentos dela estão lentos. Stella reconhece o poder de Ikki e diz que em respeito a isso irá o derrotar com sua técnica mais forte. Porém, Ikki concentra toda a sua energia e em 1 minuto depois a libera. Essa era sua arma secreta. Depois disso a batalha acaba e Ikki é o vencedor. A diretora vai ver como Stella está, e Stella conta que já fazia um tempo que não lembrava o que era perder, e pergunta como Ikki está. A diretora então conta sobre o poder de Ikki a Stella, que ele só pode usar uma única vez no dia, e que ele está muito mais exausto do que ela está. Stella questiona o ranking de Ikki e pergunta como um homem de classificação F pode se apresentar assim. As classificações são baseadas apenas no Blazer e não avaliam sua esgrima e nem movimentos físicos. A diretora responde, descrevendo Ikki, e diz a ela para aprender algo com ele. Não será uma perda de tempo para ela. Enquanto Kurogane estava dormindo, Stella foi lá acordá-lo, mas sua mão acaba presa embaixo de Ikki. Ela consegue se soltar, mas acaba em cima dele. Stella vê a uma parte do tanquinho de Ikki, e se lembra do que ele havia dito antes sobre ficar em kits. Ela levanta a camisa dele e começa a tocar seu abdômen. Ikki acorda e pergunta a Stella o que ela está fazendo. Devido a isso, Stella entra em choque. Gritando, ela dá um pulo e acaba batendo a cabeça na parede. Não vai ser fácil para ninguém. A menina já tá perdendo a compostura no primeiro dia. Nosso jogador, como um bom cavalheiro, coloca um band-aid em sua testa.
O que eu achei meio estranho porque ela bateu a parte de trás da cabeça, mas como diz o ditado, o que importa é a intenção, então não fique fazendo perguntas idiotas, apenas vamos aproveitar esse momento com uma boa xícara de leite quente. Stella se desculpa e diz que perdeu completamente, e que como não é bobo nem nada já lembra ela da condição da luta, e diz que agora ela seria sua serva pessoal. Ela ainda tenta dar uma despertinha, falando que era só jeito de falar, mas mostrando o serviço em campo ele confirma que ela deve fazer o que ele quiser a partir de agora, qualquer coisa que ele quiser. Stella diz que qualquer coisa seria demais, então Ikki fala que a família real Vermilion nem mesmo consegue manter sua palavra. Stella, irritada, cede e diz que será seu cão a partir de agora, e diz que ele pode fazer qualquer coisa, e que ela vai realizar todos os desejos sexuais que ele tiver. Ó, coisa boa, esse garoto me enche os olhos d'água, ele não tá pra brincadeira. Desde o começo eu já sabia que ele ia me trazer muito orgulho. Ikki diz que quer ser mais íntimo dela, e sua primeira ordem é que eles devem ser bons colegas de quarto, e mais uma vez Stella vira um tomate de tão vermelha, e o episódio termina com eles dando um soquinho para simbolizar o novo laço que agora eles têm. O episódio 2 começa com uma garota viajando de trem pensando na cruel realidade que estava escondida em sua pacífica vida e a dor que a pessoa que ela amava profundamente estava carregando há tanto tempo, onde ninguém amava o miserável, nem seu pai, mãe ou qualquer outra pessoa, e eles estão dispostos a machucá-lo mais do que já o fazem. Mas como toda boa waifu ela lhe dará todo o amor e cuidado que o mundo não deu a ele. Era a cerimônia de entrada e abertura da Academia Gun, onde Stella e Ikki estavam fazendo seu treino diário. Ikki tem uma rotina de correr 20 km todos os dias, então ele pede a Stella para não acompanhá-lo se for demais para ela, mas nossa waifu de fogo é muito competitiva e diz que ela irá acompanhá-lo. Stella possui uma magia poderosa que pode compensar sua força física, e que oferece sua bebida energética a Stella, mas ela se recusa a beber, dizendo que isso seria como um beijo indireto, e já fica toda bobinha. Porém ela acaba bebendo mesmo assim. Hoje nosso jogador está muito feliz, pois sua irmãzinha estava chegando à Academia Gun e ele a veria depois de 4 anos. Stella já olha para ele com uma cara desconfiada e pergunta se ela é mesmo sua irmã de verdade, e que então confirma dizendo que eles eram do mesmo sangue. Stella fica mais tranquila. Agora na sala de aula uma nova professora, Yuri Oriki, foi apresentada à turma. Era sua primeira aula. Stella acha cansativo, mas Ikki acha que ela é uma boa professora. E como raios ele acha isso se é a primeira vez dela? Não me pergunte. A professora fala para a turma sobre a partida de seleção para o Festival de Batalha das 7 Estrelas. E depois disso, a mensagem do diretor é exibida para a turma informando que este ano eles selecionarão seus representantes por meio de lutas reais, em que todos os alunos participam, e não apenas com base em suas pontuações de habilidade, como acontecia até o ano passado. E meu mano repara no nome que os cara deram para o episódio, o pior episódio de todos. A partida da escola começará na próxima semana, e os 6 melhores vencedores se tornarão os representantes da escola. Stella perguntou à professora sobre o número de partidas, mas a professora nova disse que só iria responder se a chamassem de Yuri-chan. A Stella então pergunta de novo e ela responde: o cronograma das lutas e os oponentes serão informados aos alunos por e-mail, através de seu ID de estudante, então eles devem verificar regularmente. Cada pessoa terá que lutar em mais de 10 partidas, e haverá uma luta a cada 3 dias. Se alguém não quiser lutar, pode desistir da partida. Isso não afetará suas notas, mas a professora os incentiva a tentar. Como as lutas ocorrem a cada 3 dias, e que pensou que poderia usar seu Ito Shura sem problemas. Ele apelam, mas seu poder só funciona uma vez por dia. A professora se empolga. Então do nada, enquanto animava a turma, ela começa a vomitar um monte de sangue e cai no chão. Todos ficam preocupados com ela. Normal, imagina você tá conversando com uma pessoa e do nada ela começa a cuspir um monte de ketchup. Depois disso, Ikki e Stella foram ver a professora. Ela disse a eles que vomita pelo menos 1 litro de sangue por dia, mas hoje era um dia de comemoração, então ela não queria parecer doente. Parecer você tá doente, fala sério. Olha só para a cara do elemento. Parece que ficou preso uma semana no canil dos cachorros sem água e comida. A gente fica sabendo que Ikki entrou na escola graças à professora Yuri. Então foi assim que eles se conheceram. Depois de algum tempo, Stella perguntou a Ikki sobre o ano passado, mas Ikki se desculpou, dizendo que não pôde assistir às aulas e que não havia critérios padrão para medir o valor das habilidades. De repente, uma garota, Kagamiko Zakabe, uma colega de classe de Ikki, se aproximou dele e segurou sua mão. Ela era uma fã de Ikki e gostou de como ele derrotou Stella durante a batalha simulada. Ela estava pensando em começar um clube de jornal e queria que Ikki fosse a capa da primeira edição, então ela queria entrevistá-lo. Ao assistir a isso, Stella ficou com ciúmes e estava prestes a sair dali quando de repente Shizuku, a irmã de Ikki, a segunda melhor dos calouros, chega e beija Ikki nos lábios, o que deixou Stella ainda mais com ciúmes, pois não era comum em seu país beijar um irmão dessa forma. Shizuku responde que é natural que um irmão e uma irmã que são unidos por um forte vínculo se beijem, e que isso é como um cumprimento no país deles. Meu parceiro, as coisas estão indo rápido demais por aqui. A Shizuku não joga pra perder, já chegou com os 2 pés na porta. Stella ficou irritada com Ikki por permitir que essa situação continuasse, mas Shizuku diz que depois de 4 anos, mesmo dormir juntos seria apenas um simples cumprimento pra eles. Que isso, mano? Deve ser por causa desses 2 que o FBI não tira folga.
Shizuku ficou brava com Stella por ela se meter no caminho e interromper o reencontro dos dois, pois Stella não tinha relação com eles. Stella fica revoltada e fala que esse tipo de coisa não existe. Shizuku diz que isso cabe eles dois decidirem, e que Stella deveria ficar calada. Stella conta a ela sobre o relacionamento deles, que Ikki era seu mestre e Stella era sua serva, o que deixou todos surpresos. Meu parceiro, esse tirou a sorte grande. Já se inscreve e deixa o like no vídeo, para ser sortudo que nem o Ikki Kurogane. Kusakabe então diz que o título da primeira edição deve ser mudado para Uma princesa serve seu selvagem colega de quarto enclausurados por 72 horas, e que fala que o título era grande demais, mas Stella diz que era verdade, que ele havia dado uma ordem para ela, e que depois da batalha eles deveriam dormir juntos na mesma cama, e que fica chocado dizendo que não era o que estava parecendo. Quando Shizuku viu isso, ela ficou muito brava e pergunta a Ikki se isso era verdade. Ikki se defende falando que só era para dormir no mesmo beliche. Shizuku começa a rir igual uma doidinha, dizendo que iria deixá-lo livre por enquanto, mas invoca uma peixeira e tenta matar Stella, dizendo que não era para ele se preocupar, já que seu elemento era água e o elemento de Stella era fogo, e que tentou detê-las, pois não era permitido lutar dentro ou fora da escola, mas elas não pararam. Stella zombou da aparência de Shizuku, falando que sua arma era bastante modesta, assim como seu busto. Shizuku diz que o mesmo vale para Stella, que quando se tem peitos sem classe, a arma é de mau gosto. Ambos eram desnecessariamente grandes, e de repente uma explosão ocorre quando seus elementos colidem. Como era o primeiro dia delas, a diretora não as suspendeu, mas deu a elas a punição de limpar os 27 banheiros femininos por uma semana. Só após isso poderiam ir para casa. E reforça dizendo que a utilização de instrumentos sem autorização não era permitido dentro ou fora da escola. A diretora então se retira, e elas ficam se xingando. Shizuku diz que Stella era uma boneca inflável super cheia, e Stella diz que Shizuku era um travesseiro reto. Quando elas acabam de limpar os banheiros, Shizuku diz que não importa o que Stella faça com seu corpo descarado, que Ikki sempre seria seu irmão, e que alguém de fora da família Kurogane nunca poderia entender o que Ikki passa. Stella acaba descobrindo como Ikki era tratado em sua família, como se ele nunca tivesse existido. Depois disso, Shizuku foi para seu quarto, onde conheceu sua colega de quarto, Nagi Arizuen. Na cena seguinte, Stella continua pensando no que Shizuku quis dizer, em como se ele nunca tivesse existido, e então Ikki chega. E Stella pergunta a Ikki como ele era tratado em sua família. Ikki gospe a água que estava bebendo, e então conta a ela que um samurai chamado Ryoma Kurogane, que liderou o Japão para a vitória na Guerra Mundial passada, era seu avô. Por gerações, os Kuroganes produziram blazers incríveis. Esses eram chamados de família distinta, mas ele não tinha nenhum talento, então seus pais e parentes o tratavam como se ele nunca tivesse existido. Não havia lugar para ele, nem mesmo em eventos familiares. Um ano, durante uma festa de ano novo, Ikki não aguentou mais e saiu de casa, mas não tinha lugar para ir e quando percebeu que o tempo estava muito ruim, ele se perdeu. Ikki estava se preparando para a morte quando seu avô, o samurai Ryoma, apareceu na sua frente. Seu avô lhe disse: "Você é o mais fraco? Se esse for o caso, agarre-se a esse sentimento. Essa é a prova de que você ainda não desistiu de si mesmo." Ryoma o motivou e o salvou. Naquele momento, Ikki decidiu se tornar como seu avô. Quando Ikki encontrar pessoas na mesma situação que ele passou, ele será capaz de dizer essas mesmas palavras para elas. Esse é o tipo de pessoa que Ikki deseja ser. Então Ikki começou a treinar sozinho para se tornar forte por si mesmo, já que ninguém estava o ensinando. Durante sua conversa, Stella lembrou de ter sentimentos semelhantes durante sua infância. Depois de ouvir aquelas palavras de seu avô, Ikki foi admitido nesta escola. Mas as pessoas da família Kurogane não gostaram da ideia de um fracasso como ele se tornar um cavaleiro. Então eles pressionaram a escola para impedir que Ikki se formasse, criando requisitos padrões para assistir às aulas, aprovados pelo diretor da época, assim prevenindo que ele se formasse. Felizmente, o diretor mudou e agora Shinguji Sensei é a nova diretora. A cena muda para Shizuko, onde ela conta a Nagi, seu colega de quarto, sobre seu irmão e as dificuldades que ele enfrentou. Ela gostava de seu irmão porque ele era gentil. Um dia, quando Shizuko descobriu como sua família estava tratando seu irmão, ela os desprezou de todo o coração e decidiu que ela mesma daria a ele amor paterno, amor materno, amor fraternal e amor de irmã. Depois disso, vemos Stella cozinhando comida e Ikki está na banheira. De repente, Stella entra no banheiro e fala que vai lavar o corpo de Ikki, como bons serviçais fazem sem que lhe seja dito. Ikki tenta negar, mas Stella o obriga. Ikki fica constrangido com Stella esfregando ele. Então Stella pergunta se ele gosta de peitos de meninas e coisas desse tipo. Ikki diz que aquela era uma pergunta estranha. Stella fala que quando a Kuromi estava forçando os dela em seu braço, ele estava olhando e parecia feliz. Ikki então tenta se desculpar, mas Stella diz que está tudo bem e que era para ele falar a verdade. Então, como todo bom otaku, ele diz que ama o paz. Stella começa a esfregar as costas dele com seu maravilhoso par de sugoi dekai, mas seu biquíni acaba desamarrando e caindo. Bem na hora Ikki tenta falar com ela, mas Stella empurra a cabeça dele para baixo. Ikki acaba vendo o biquíni no chão e pergunta se Stella estava pelada. Ela diz gritando que não, e o episódio acaba.